é a sala 2. Amém? Quero ler a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, versos 7 até o 11. Eu quero falar hoje a respeito do amor de Deus. Não tem um tema? Quero falar a respeito da revelação do amor de Deus, do melhor amor, do primeiro amor. Amém? Quem já ouviu falar no primeiro amor aqui, diga amém. Sei que nós muitas vezes aprendemos errado sobre o primeiro amor, mas hoje eu quero que você tenha revelação, entendimento, que isso queime no seu coração, que você saia daqui apaixonado, mas que em primeiro lugar você entenda que você é amado de Deus. Por isso feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, pede para o Senhor nesse momento falar contigo, pede para o Senhor abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais, abrir o seu entendimento. Pede para o Senhor falar contigo nessa hora. Eu quero ouvir a igreja orando, eu quero ouvir o som da igreja orando. Pede para o Senhor falar com você. Oh Espírito de Deus, Pai, nós oramos nessa noite. Fala conosco, Senhor. Ministre em nossos corações. Ó Deus, descortina coisas espirituais. Possamos sair daqui renovados, cheios do poder, cheios da glória, cheios da graça do Senhor, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração para ouvir a Tua voz. Fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim em 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diga comigo: Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, não em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Aqui então você vê a definição do amor. Nisso consiste o amor, 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Você consegue falar te amo para o seu irmão do lado? Você consegue falar que ama a vida dele, que ama esse irmão? Aleluia. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, aleluia, vocês gostaram de falar que ama. Olha para cá, 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo do amor, certo? Nós ouvimos muito falar a respeito disso. Por quê? Porque lá o apóstolo Paulo, ele faz a descrição do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor, né, existe uma descrição linda e poderosa lá em Coríntios 13. Mas aqui, em 1 João capítulo 4, o apóstolo João, ele dá a definição. Deus é amor. E a definição é: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Então, antes de você amar o Senhor, a definição de amor é que Ele te amou primeiro. A grande ênfase do Evangelho está em você ser amado por Deus. A grande ênfase da palavra do Senhor não é você amar, mas é você ser amado. Quer dizer que você não vai amar? Você vai amar. Mas a primeira ênfase é de você receber o amor de Deus. Porque quando você era incrédulo, ímpio, você não amava o Senhor. A Bíblia fala que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós éramos pessoas que nós não queríamos o Senhor. Mas não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Amém? Foi Ele que te buscou. Foi Ele que deixou 99 ovelhas e foi atrás de você que estava perdido. Foi Ele que pegou na sua mão
e te tirou do lamaçal do pecado, do império das trevas, e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então, a nossa salvação começou nele, é perseverada nele, e vai completar nele. Tudo é por causa dele, amém, irmãos? Mas hoje, o que mais nós ouvimos nas igrejas? Você tem que amar a Deus, você tem que amar o Senhor. Será se você ama Deus suficiente na sua vida? E vamos ser honestos aqui, vamos ser francos. Se eu perguntar para você, você ama Deus suficiente? O que você vai responder? A maioria de nós vai falar o quê? Não. Porque eu falo que sempre tem um insensato, né? Sempre tem um que foge da casinha, que é maluco. Porque ele acha que ama Deus o suficiente, mas eu vou te falar, quem é sensato, ele vai falar, eu não amo a Deus o suficiente, eu não amo o Senhor o suficiente, eu queria amar, mas eu reconheço que ainda falta muito para amar o Senhor o suficiente. Então, infelizmente, hoje nós ouvimos muito a pregação, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, mas pouca pregação, Deus te ama, Deus te ama. Sabe por quê? Porque muitos acreditam que essa mensagem do amor de Deus, ela é uma mensagem para novos convertidos, para pessoas que acabaram de chegar na igreja, mas isso é um grande engano, é um grande engano. Você vai perceber isso na vida do apóstolo Pedro. Pedro, como é que ele se converteu? Ele estava pescando, e o Senhor Jesus se ofereceu, pediu o barco dele emprestado para usar como palanque, para que ele pregasse. E quando ele pregou, depois que ele pregou, ele falou, Pedro, vamos pescar. E o apóstolo Pedro falou o quê? Senhor, eu passei a noite inteira pescando. Eu passei a noite inteira tentando, olha, eu sou um pescador profissional. Então eu não sei se tem peixe nesse lago, no Mar da Galileia, que é um lago na verdade. Mas aí o Senhor falou, vamos pescar. E Pedro falou, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele fala, lança do lado direito. E ele lança então a rede, pega muitos peixes, e então o barco quase que vai a pique. Então, nessa hora, o que o apóstolo Pedro faz? Ele sai correndo, se ajoelha e fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque nesse momento, Pedro tinha visto o poder e a santidade de Deus. Então nós nos convertemos tendo essa revelação. Deus é bom, é amoroso, mas Ele é santo e Ele é poderoso. E há um temor em nosso coração. Mas o medo, como o Marcos falou aqui, né, do aluno do cursão que perguntou para ele. O medo, por mais que há uma admiração, há também sempre um afastamento. Você não consegue amar aquele que você tem medo. Você não consegue amar alguém que você tem medo. Então, eu sei que há muita pregação que fala a respeito do temor de Deus. Mas o temor da Bíblia, a tradução é adoração, é respeito, é reverência. Não é aquele medo que uma criança tem de um abusador. Não é aquele medo que uma mulher tem de um marido que bate nela. Mas tem muito crente que a visão que ele tem de Deus é de um Deus abusador, é de um Deus violento, é de um Deus que está pronto para castigar você no momento que você errar. E nós erramos o tempo todo. Então o tempo todo você vai ouvir pregadores colocando medo no seu coração. O que o apóstolo Pedro teve? Medo. Mas ele era um novo convertido. Ele tinha acabado de converter. Então ele fala, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afaste-te de mim. Quando você só tem revelação da santidade de Deus, apenas da santidade, normalmente você quer se afastar do Senhor, ou você vive uma vida de hipocrisia. Me entenda, não estou falando contra a santidade, eu sou pela santidade, eu pela graça de Deus vivo uma vida de santidade, mas a santidade não é a raiz, ela é o fruto, a raiz é o amor, a santidade é o fruto, é a consequência de alguém que sabe que é amado por Deus. Então você vai ver o apóstolo Pedro, ele diz, afaste-te de mim, mas ele continua perto. Só que o apóstolo Pedro,
ele ainda não tem entendimento de que ele é amado por Jesus, por Deus. Então o tempo todo ele vive uma vida hipócrita, porque ele está sempre confiado no seu amor próprio, está sempre confiado naquilo que ele pode fazer para Deus. Ele sempre tem uma resposta na ponta da língua, ele sempre está confiado, sabe, na sua força. Ele tira a espada, corta a orelha do soldado romano. Ele é aquele que ele repreende Jesus. Olha a audácia de Pedro, ele fala: Senhor, tem dó de ti mesmo, você não vai morrer coisa nenhuma. Outra vez, está lá todos os apóstolos na mesa, e Jesus fala: um de vocês vai me trair. O que Pedro fala? Na frente dos amigos: ainda que todos eles aqui te traiam, eu não vou te trair. Deve ser muito constrangedor, está todo mundo lá, todos os discípulos, e de repente, Pedro fala: olha, João pode te trair, Judas pode te trair, traiu mesmo, Pedro pode te trair, né? Mas eu, jamais. Porque ele confiava no seu amor próprio. Mas o galo cantou 3 vezes e ele se lembrou. A Bíblia fala que Pedro, ele negou Jesus com xingamentos, com gritos. Porque toda vez que você confia no seu amor próprio para com Deus, você não tem estabilidade, segurança na vida espiritual, porque o seu amor é falho. Aí tem dia que você ama Deus e você está bem, está feliz, está motivado, mas tem dia que você não ama Deus o suficiente. Tem dia que você acorda para baixo. Tem ou não tem, irmãos? Seja honesto. Tem dia que você não está animado, tem dia que você brigou com a esposa, tem dia que você, né, chutou o cachorro, zangado. E aí, o que acontece? Você fala: eu não amo a Deus. E se eu não amo a Deus, Deus também não me ama. Então é o contrário, irmãos. Primeiro você recebe o amor de Deus. Pedro então nega Jesus. Mas aí depois que ele nega Jesus, o Senhor ressuscita. O que Jesus fala para as mulheres, quando ele ressuscita? Vai, avisa os apóstolos, os discípulos e a Pedro. Ele faz questão de destacar o nome de Pedro. Então a Bíblia fala que Jesus e Pedro se encontraram, mas nós não sabemos o teor da conversa, como foi. Eu acho que foi algo maravilhoso, foi algo incrível, porque Pedro foi restaurado. Pedro encontrou o amor do Senhor Jesus. Pedro encontrou alguma coisa ali que de fato transformou a vida dele. Tanto é que depois que ele vê Jesus ressurreto, ele está pescando também, está no barco. Agora é em João 21, não é mais em Lucas 5, é lá no final. O que acontece? A Bíblia fala que ele vê Jesus e ele então salta do barco e vai correndo até o Senhor Jesus. Então, olha a diferença dos Pedros. O primeiro que só deu ênfase no temor e na santidade, na conversão, ele falou o quê? Afaste de mim. Mas aquele que provou o amor do Senhor Jesus, ele correu do barco e foi até o encontro do Senhor Jesus. E depois eles têm uma conversa na beira da praia. Eles saem andando, conversando, e Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Ele fala: eu te amo, Senhor. E ele fala o quê? Cuida dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Mas aí ele pergunta de novo: tu me amas? Ele fala: eu te amo. E pela terceira vez o Senhor pergunta: tu me amas, Pedro? A Bíblia fala então que Pedro entristece seu coração. Às vezes você não entende esse texto, mas a Bíblia fala, no original, a palavra ali, quando ele fala tu me amas, na pergunta, o amor aqui é ágape, é um amor incondicional. Pedro, você me ama incondicionalmente? Você me ama a ponto de dar a sua vida, de nunca me negar? Você me ama, sabe, você ainda confia nesse amor seu? Mas a resposta de Pedro, na última vez que ele pergunta, não é eu te agapo, não é eu não te amo incondicionalmente, eu te amo. Ele coloca lá, se você for olhar na tradução, é filéus, que era um amor limitado, é um amor humano. Pedro, depois da restauração de Jesus, ele entendeu que o amor dele não era lá essas coisas, e ele
Então fala para o Senhor Jesus, por isso que ele se entristece na última vez: Senhor, eu te amo, mas o meu amor por você é limitado, eu sou tão falho, eu sou pequeno, mas eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me ágape, mas eu só consigo chegar até o filéus na sua vida. Então, presta atenção, o nosso amor por Deus é limitado, mas o amor de Deus por nós, ele é incondicional, ilimitado, e isso é o que tem que te trazer segurança. Não acho que depois que Pedro responde para Jesus, Jesus fala para ele: não, Pedro, então é o seguinte, eu vou trocar você não vai ser o primeiro líder da igreja. Não, o que ele fala? Agora você entendeu, apacenta os meus cordeiros. Eu vou colocar a igreja nas suas mãos, porque agora você entendeu que não é no amor próprio seu, não é na sua força de vontade que você vai me servir, não é no seu bom comportamento, mas é porque você entendeu que você é amado pelo Senhor. E aí você consegue ver o contrário na vida de João, porque João era o apóstolo que entendia que era amado pelo Senhor. Ele escreve na sua carta falando dele mesmo: eu sou o discípulo amado. Jesus, quem escreveu? João. Quem era o discípulo amado? João. Porque ele fala de si mesmo: eu sou amado, eu sou aquele a quem o Senhor ama. Ah, mas ele também ama o outro. Eu sei, mas ele também me ama. Ele me ama, porque é isso que vai trazer força para nós. Mas você não tem que entender isso apenas a nível emotivo, almático. Isso tem que queimar no seu coração. Deus te ama, mesmo quando você não sente esse amor. Deus te ama você sentindo ou não sentindo. Deus te ama quando você faz coisas corretas, mas Deus também te ama quando você falha. O amor de Deus não muda. Ele não te ama mais quando você comporta bem. Ele também não te ama menos quando você comporta mal. O amor de Deus, ele é o quê? Imutável. E saber disso vai te fazer amar o próximo, vai te fazer a ser fiel, vai te fazer ser alguém coerente, sensato. A Bíblia fala que quem é amado por Deus não pode odiar o seu irmão. É tão triste quando eu vejo irmãos que odeiam os irmãos. É muito ruim quando eu vejo pessoas falando de outras pessoas com amargura no coração. Por que acontece isso? Porque ainda não entenderam que são amados por Deus. Porque não entenderam ainda o amor de Deus na sua vida. E quando você entende que você é amado, você ama até o seu inimigo. Até aquele que quer ver o seu mal. Até aquele que quer passar uma rasteira em você, você começa a amar e a orar por ele. Amém, irmãos? O amor dele não é baseado no que você faz em você. O amor de Deus é baseado no que ele fez, em quem ele é, na sua crucificação, lá no Calvário. Lá na cruz, de braços abertos, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, e foi lá que ele provou o nosso amor. Ele nos amou tanto que ele preferiu morrer do que viver sem você. Esse é o amor de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter revelação do amor do Senhor nas nossas vidas. Lá em Efésios, você vai perceber que a carta de Efésios é uma carta muito elevada. Lá fala a respeito dos mistérios da igreja, das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Lá os teólogos dizem que é a carta mais elevada espiritualmente do Novo Testamento. Então, se essa igreja, ela era muito madura, era uma igreja abençoada, tanto que lá em Apocalipse, capítulo 2, você vai perceber que a carta que o anjo escreve para a igreja de Éfeso, ele começa elogiando. Lá em Apocalipse 2, verso 1, fala assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve, Apocalipse 2, 1, o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Conheço as tuas obras. Então a igreja de Éfeso, ela tinha o quê? Obras. Conheço o teu labor, como a tua perseverança. Olha que igreja maravilhosa. E que não pode suportar homens maus, que puseste às provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Não era qualquer um que era pastor na igreja de Éfeso, eles tinham uma sabatina, eles tinham um modelo ali, de poder ver quem que era homem de Deus ou não. E os achaste mentirosos, olha o verso 3. Tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa era uma igreja madura, essa era uma igreja que de fato tinha obras, essa era uma igreja que tinha perseverança, essa era uma igreja que suportava provas por causa de Jesus. Essa era uma igreja, irmãos, que não era esmorecida, desmotivada, desanimada. Então ela era uma igreja top. Mas o verso 4 tem uma advertência. Fala assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí, muitos ensinam, eu já ensinei também, e de fato há uma aplicação, mas não é o que o texto está falando, que esse primeiro amor aqui, é aquele amor inicial, é aquele amor de quando você se converteu, que você orava 1 hora por dia, que você chorava, né? Aí os pregadores vão lá e falam: lembra-te aonde você caiu, quando foi que você deixou de orar no seu quarto, volta ao primeiro amor, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. De fato, existe um amor inicial, um amor apaixonado, né? Quando você se converte. Mas, se você olhar a igreja de Éfeso, ela não tinha abandonado, ela era uma igreja perseverante. Ela era uma igreja que não esmorecia, ela era uma igreja que tinha obras, que tinha labor. Então, não é esse primeiro amor que o Senhor está falando para eles voltarem. Qual que é o primeiro amor que o Senhor está falando para eles voltarem? Qual que é a revelação? Qual que é o entendimento que o anjo aqui, o Senhor está falando? Volta, você abandonou o primeiro amor, você é uma igreja maravilhosa, você é uma igreja que está fazendo tudo, mas tem uma coisa te faltando. Isso é normal das igrejas. As igrejas começam a crescer, a romper, com qual pregação? Você é amado por Deus, o Senhor quer te salvar, graça, amor. Mas chega um momento que o pastor começa a falar: não, já estou pregando demais sobre amor, sobre a graça, sobre a justificação pela fé. Eu tenho que tacar paulada na cabeça deles. Eu tenho que falar de lei, eu tenho que mostrar o que tem que fazer, eu tenho que falar para eles o que eles têm que fazer, porque senão eu vou ter uma igreja imatura. Senão eu vou ter uma igreja de criança. Mas isso é uma mentira do diabo. O que vai te levar a amadurecer não é lei. A lei é feita para crianças. Quanto mais lei é pregada na igreja, mais uma igreja infantil se torna. Para quem que são as leis na sua casa? É para os adultos ou para as crianças? Para quem é proibido brincar com faca? Fala para o seu marido que tem lá 40 anos, não pode pegar em faca. Não pode mexer com fogo, não pode, Marcos, não põe o dedo na tomada, teu tamanho, Marcos. É assim que a Stephanie faz? Espero que não. Porque a lei, ela é para criança: não põe o dedo na tomada, não brinca com faca, não liga o fogo, acende o fogo. Então, quanto mais lei é pregado, mais a igreja se torna pesada, mais a igreja se torna hipócrita, mais a igreja se torna infantil, e mais gente se afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas agora Pedro entendeu: eu sou justo, então eu vou me aproximar do Senhor. Hebreus 4,16 fala que nós temos agora livre acesso ao trono da graça. Entre com ousadia, entre com alegria, porque você agora foi feito um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. O novo e vivo caminho não é pelas suas obras, é pelo sangue de Jesus. Então, esse primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha que retornar, é o primeiro amor que diz lá em 1 João,
que diz: não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então qual que é o primeiro amor? É o amor de Deus para conosco. Essa igreja aqui em algum momento parou de falar: você é amado, você é amado. Essa igreja em algum momento o pastor achou que era uma pregação muito light, era uma pregação muito rasa, que o pastor tinha que ensinar agora algo mais profundo, algo de Moisés. E o Senhor repreende e fala: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Vocês se esqueceram que são amados, por isso há condenação, por isso há peso, porque não adianta nada ter obras, ter labor, ter perseverança, ser uma igreja, sabe, que faz muitas coisas, mas com peso, com angústia, com medo no coração. Que nós sejamos uma igreja que tem labor, que tem obras, que tem perseverança, que não esmorece, mas com alegria, porque nós sabemos que somos amados pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, qual que é o primeiro amor? É o amor de Deus para com a sua vida. Fala para o seu irmão: você é amado de Deus. Por isso que essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja madura, porque era uma igreja que entendia o amor de Deus. Olha, irmãos, eu gosto muito de ler livros cristãos. E existem alguns homens de Deus que, de fato, eles são clássicos para nós lermos, né? Billy Graham, Rick Warren, né? O próprio Paul Washer. E eu estava observando algo na vida desses homens de Deus. Já estão velhos, muitos anos, Billy Graham até morreu, muitos anos de ministério. E muitos na sua juventude, eles eram bem enfáticos nessa pregação: você tem que amar a Deus, você tem que se entregar pelo Senhor, você precisa pagar o preço. E de fato tem que pagar o preço, mas essa era a ênfase deles. Mas todos eles, quando chega uma certa maturidade, esses dias eu ouvi o Rick Warren falando, a última mensagem do Billy Graham gravada, todas elas, do Paul Washer, que era um cara que batia muito na igreja, né? Depois você pode ver uma pregação chocante do Paul Washer, pancada atrás de pancada, meu amigo. Mas hoje, qual que é a pregação deles? Você é amado por Deus. Todos eles. E eles falam: olha, no final das contas, o que importa é saber que você é amado pelo Senhor. Porque todos os homens de Deus, eles vão chegar a essa conclusão: o principal amor não é o meu para com Deus, mas é o de Deus para comigo. Eu sou amado pelo Senhor. Você fala: eu não amo a Deus o suficiente, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu vivo com minha mente cheia de problema, cheia de angústia. Sabe o que está faltando na sua vida? Não é você querer fazer algo para melhorar a performance, fazer algo para ser um crente level up, né? Subir no degrau do evangeliquez. Está faltando em você revelação, que você é amado de Deus. Revelação, que hoje o Senhor Jesus revele para você o quanto você é amado de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 3, ainda falando da igreja de Éfeso, Efésios 3:17, não basta apenas saber, tem que conhecer, tem que ter revelação. Não é um conhecimento natural, é um conhecimento espiritual. Efésios 3:17 fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Eu sei que Ele já habita no seu coração, amém, irmãos? Quem aqui já é morado do Senhor, diga amém. Mas a palavra habitar aqui é ter prazer de estar na casa. Uma coisa é ter uma casa construída, outra coisa é ter um lar. Tem muitas mansões que não são lares, casamento é destruído, os filhos são destruídos, mas muitas casas simples que são lares. Que a sua casa seja um lar, amém? Nós vamos orar nesses 21 dias pela família, para que a sua casa seja um lar, um pedaço do céu aqui na terra. Então aqui, habite Cristo no vosso coração, é que Ele tenha prazer, é que Ele tenha alegria de estar na sua casa.
Porque Ele já habita, você já é a habitação do Senhor, mas Ele tem que ter alegria, prazer. É como, eu me lembrei agora da história de Abraão. Abraão recebeu Jesus na sua casa. No Velho Testamento, a Bíblia fala o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, em letras maiúsculas, é uma teofania. É o próprio Jesus que veio e se manifestou como anjo no Velho Testamento. A Bíblia fala então que ele veio e foi comer na casa de Abraão, né? Abraão preparou um cordeiro para ele, eles estavam comendo, e aí o Senhor falou para ele o seguinte: Abraão, ano que vem vai ter um filho. E aí a Sara, que estava atrás da porta ouvindo a conversa, sorriu. KKKKKK. Imagina, ela riu de Deus. Aí o Senhor abriu a cortina, porque era uma cortina, não era uma porta. E fala: Sara, você riu. E ela fala: ri não, Senhor. Ele estava discutindo com o Senhor. Riu sim, que eu sei. E porque você riu, o nome do seu filho vai ser chamado de riso. Porque Isaac quer dizer riso. Que ambiente você acha que era esse? Era um ambiente de riso, de alegria. Riu que eu vi. Ri não, Senhor. Riu sim. KKKK. E teu nome vai ser sorriso agora. Era um ambiente de alegria. Era um ambiente de prazer. Que o Senhor Jesus habite na sua casa, no seu coração, com alegria e prazer, com muito riso, com muita alegria, amém? Mas você vai ver também o sobrinho dele, Ló. A Bíblia fala que Ló chamou ele, o Senhor, para ir para a sua casa. Senhor, vem dormir na minha casa. Sabe o que o Senhor falou para ele? Vou não. Quero não. Lembrei de uma música antiga. Um corinho antigo. Não é corinho não, né? Mas, olha para cá. Agora com esse negócio na cabeça. Essa música é um chiclete mais, misericórdia. Daqui para sexta-feira eu tiro ela da minha cabeça. Ele falou que não ia. Ele ia preferir dormir na praça. Olha outra música aí. Dormia na praça. O anjo falou: eu prefiro dormir aqui, no relento, do que ir para a sua casa. Mas depois de muita insistência, Ló chamou o anjo para ir para a casa dele. Imagina ter que insistir com o anjo, ter que insistir com o Senhor para ir para a sua casa. Que essa não seja a sua realidade. Amém? Cria um ambiente na sua casa. Agora eu falo para os maridos também. Cria um ambiente na sua casa de honra, de palavras abençoadoras. Eu falei isso ontem no casamento do Pedro e da Camila, né? Que o homem da casa, ele é o termostato, é aquele que define temperatura. A mulher é apenas o termômetro, que fala qual temperatura que está. Então tem homens que acham o contrário, mas não é. O homem define. A mulher só grita: está quente. Aí o marido fala: essa mulher não sei o quê. Mas é o homem que definiu. Porque o homem é o termostato. A mulher apenas dá o grito: está quente. Então que você crie um ambiente de alegria, crie um ambiente de paz, crie um ambiente de honra, né? Não aceite xingamentos, não aceite gritaria, não aceite ofensas na sua casa. Que sua casa seja um ambiente que receba a presença do Senhor na sua vida. Continua lá no texto. E habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como você vai conhecer algo que excede o entendimento? Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Então, é de novo uma carta escrita para a igreja de Éfeso. O Senhor estava preocupado, porque era uma igreja muito madura, era uma igreja muito poderosa, mas eles não podiam se esquecer que eles eram amados de Deus. O que levou a igreja de Éfeso a ser uma igreja madura é essa pregação: vocês são amados pelo Senhor. Mas você vai perceber aqui que o apóstolo Paulo, ele faz uma oração. Alguns versículos antes ele vai falar: ponho-me de joelhos
para que vocês tenham revelação, para que vocês compreendam. Então não basta apenas ouvir com ouvidos naturais, tem que queimar no seu coração que você é amado pelo Senhor. A palavra aqui, quando diz conhecer o amor de Cristo, a palavra conhecer aqui é gnóstico no grego, que é um conhecer de intimidade, é o conhecer de homem e mulher, na intimidade, na paixão. Quando o anjo vai falar para Maria, lá em Lucas capítulo 1, que ela ia ter um filho, o que ela fala? Como eu vou ter um filho se eu nunca nem conheci o meu marido? Essa palavra conhecer lá é a mesma daqui, gnóstico. E o conhecer de Maria lá era de relação, de intimidade com o marido dela. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala conhecer o amor de Cristo, não é um conhecimento mental, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento teológico, é um conhecimento de amor, de paixão, que queime no seu coração, que, sabe, aquele frio na barriga que você sente quando você está apaixonado pela sua noiva, pela sua esposa. É esse conhecer, é um amor que excede o entendimento. A palavra entendimento aqui é gnosis. E essa palavra gnosis é conhecimento religioso e mental. Eles vão ler. Não preciso parar não, o culto não. Eles estão lendo. Você lê aí, agora eu vou parar, né? Para você tirar o carro de lá. Cadê? Saveiro. Não tem a cor. Placa QKC 0320. Pronto. Pode tirar. Obrigado. Volta para cá. A palavra gnosis aqui, a palavra entendimento é gnosis. Ou seja, presta atenção, você precisa conhecer o amor de Cristo na intimidade que excede todo entendimento intelectual. Então é possível você compreender o amor de Deus na mente, mas não no coração. É possível você ter um entendimento natural, mas não revelador. Mas é importante que você tenha revelação. Revelação. Como é que eu sei, pastor, se eu tenho um conhecimento apenas mental ou um conhecimento espiritual do amor de Deus? É muito simples. Mas que isso não terá condenação na sua vida. Mas que você deseje ter revelação do amor do Senhor. Quando você apenas tem o amor de Deus de maneira intelectual, mental, você vive uma vida cheia de tristeza ainda, depressão, sentimento de abandono, solidão. Isso é sinal, irmão, de que você ainda não entendeu, não teve revelação do primeiro e melhor amor. Você até sabe, pregamos isso aqui o tempo todo, mas às vezes você ainda não deixou isso queimar no seu coração. Sabe por quê? Porque você fica esperando primeiro ter uma vida boa, para depois se sentir amado. Tem gente que só se sente amado quando as coisas estão boas, quando eu estou bem, quando as coisas estão indo de acordo com como eu quero. Irmãos, vamos ser honestos, a maioria das vezes nas nossas vidas, as coisas não estão como você queria que tivesse. Não é verdade? Mas mesmo assim, você não deve deixar isso tirar a convicção de que você é amado por Deus, o seu contentamento, a sua alegria, a sua paz, o seu prazer na vida. Então, em primeiro lugar, você sabe que é amado por Deus, depois você é transformado pelo Senhor. A revelação do amor de Deus é o que produz transformação. Nós contemplamos o Senhor e somos transformados de glória em glória. Então, quando você entra numa sala completamente escura, o que você faz? Você repreende as trevas? Sai agora, escuridão, dessa sala, em nome de Jesus. É isso que você faz? Não. O que você faz? Você acende a luz. E quando a luz ela é acesa, a escuridão automaticamente ela vai embora.
Quando há trevas nas nossas vidas, nós queremos ficar expulsando, nós queremos ficar melhorando a nós mesmos. Aí nós vamos lá no YouTube e coloca como melhorar, como ser um cara assim, como ser uma mulher assim, como ser uma boa esposa, como ser uma pessoa que não procrastina, como não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você fica tentando expulsar, aí você até expulsa um pouco, mas depois volta de novo e fica aquele efeito sanfona. Você fica indo e voltando. Eu vou te falar, a verdadeira transformação está em você acender a luz. O que é acender a luz? É entender que você é amado por Deus. É entender que o Senhor te ama. É entender que você não é amado só quando você comporta bem. Mas você é amado quando você nasce de novo e crê no Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que sabem que Deus as ama. Elas sabem de cor João 3,16, até falamos aqui, né? Mas mesmo assim não são transformadas, porque não sabem espiritualmente, sabem apenas mentalmente. Então, irmãos, que você entenda o amor do Senhor nessa noite. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, a Bíblia fala, Gálatas capítulo 5, verso 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Como que você vai atuar com sua fé? Como que a fé se torna atuante? É pelo amor. Qual amor? O seu amor, já falei para você aqui e repeti. Não, é o amor de Deus para com a sua vida. Como que você vai ser alguém cheio de fé no seu coração? É sabendo que você é amado. Porque a fé, ela só atua pelo amor. E o amor aqui, a fé atua pelo amor, a palavra amor é ágape. E o ágape é o amor de Deus. Homem não consegue ter o amor ágape. Homem não consegue amar a Deus incondicionalmente. Homem não consegue amar a Deus 24 horas por dia, sem falhar, em nenhum momento durante toda a sua vida. Então a fé que atua pelo amor aqui, o amor é o amor de Deus para com a sua vida. Então, muitos têm perdido a percepção do amor de Deus, porque têm andado baseado na lei. Qual que é o ensino mais comum? A menos que você obedeça todos os mandamentos fielmente, você não pode ser abençoado. Isso é um engano, querido. Isso é um engano. Volto a falar, você não obedece para ser amado, mas porque você ama, é que você vai obedecer. Isso se chama quase que uma dislexia espiritual. Sabe o que é dislexia? Dislexia é entender as coisas como elas não são. O dislexo, ele vê o B e ele vê o D. Ele enxerga as coisas como elas não são. Tem muito crente que ele é dislexo espiritualmente. Ele lê um texto na palavra de Deus e ele entende invertido. Ele lê lá em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está claro na Bíblia isso? É um texto pequeno, João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí o que eles pensam? Eu preciso guardar o mandamento para poder amar a Deus. Ele inverteu a ordem. E é muito comum esse ensino. Guarde os mandamentos de Deus. Se você não guardar, você não ama o Senhor. Mas é o contrário, a palavra de Deus diz, se me amais. Então primeiro começa onde? No amor. Primeiro começa onde? No amor. Depois do amor é que você vai guardar os mandamentos. Mas veja, lembre-se, não é mandamento de Moisés. É mandamento da nova aliança, de Jesus. Amém? Então, presta atenção, outra coisa que eles mudam. Em 1 João 4,7 fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí ele pensa o seguinte, a menos que a gente ame um ao outro, não podemos conhecer a Deus. Mas é o inverso, é porque você conhece a Deus que você vai amar o próximo. Amém? Aprenda a ver na Bíblia as coisas como elas são. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então João 14 diz, se me amais, guardareis os meus
mandamentos. Então você vai cumprir, você vai obedecer, você vai ser santo, você vai ter um bom comportamento? Claro que vai, porque você ama a Deus. Mas por que você ama a Deus? Porque Ele te amou. Fala comigo, Ele me amou primeiro. Porque Ele te amou primeiro, você o ama também. Amém? Mas é muito errado aquele ensino que diz que se você não obedecer, se você não guardar o mandamento, se você não comportar bem, se você não for fiel, se você não ser um dizimista, se você não ser o quê, Deus não pode te abençoar. E muitos querem comprar a Deus. Alguns querem comprar a Deus com dízimo, com dinheiro. E é a maneira mais fácil de comprar a Deus. Por isso que tem muita igreja cheia com esse pensamento. Se eu der o meu Isaac, todo dia tem um Isaac. Quantos Isaques Abraão tinha? Eu vou ofertar, barganhar com Deus para Ele me abençoar. Nós cremos no dízimo. Amém, irmãos? Nós cremos que Deus abençoa quem é dizimista. Mas nós não fazemos isso por medo e nem porque está debaixo da lei. Nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor. Mas primeiro, Ele nos amou. Mas tem crente que ele não quer comprar a Deus com dízimo. Quer comprar a Deus como? Bom comportamento. Se eu me comportar bem, o papai do céu vai me ver e vai me abençoar. Quem pensa assim? Criança. Porque você fala isso para o seu filho, papai do céu vai te castigar. Aí tem muito crente que tem a mentalidade ainda de criança, que está debaixo da lei. Se eu me comportar mal, eu vou ser castigado. Se eu me comportar bem, eu vou ser abençoado. Mas esse não é o ensino do Novo Testamento. Porque se Deus deu a maior bênção de todas, qual foi a maior bênção de todas? Jesus. Ele deu o seu próprio Filho. Quando nós éramos ainda pecadores, vivíamos nas trevas, nos deu o melhor. Agora, Ele não vai te dar algo menor. Não, você está pedindo um casamento abençoado, eu te dei meu filho, está pedindo demais. Se Ele te negar um casamento abençoado, Ele está falando o seguinte: o seu casamento abençoado é mais difícil do que o meu próprio filho. Mas a Bíblia diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Todas as coisas. Então você vai receber, não é porque você merece, é porque Ele já entregou o Filho dele lá na cruz, porque Ele te ama. Ele não dá baseado em você, Ele dá baseado naquilo que Ele fez. 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então é preciso crer e conhecer. Muitos conhecem e sabem: eu sei, pastor, que eu sou amado, mas você crê nisso? Queima no seu coração? Porque o grande teste, irmãos, é quando você não sente. O grande teste é quando você acha que tem uma nuvem escura sobre a sua cabeça. O grande teste é quando você tem aquele prejuízo financeiro inesperado. É quando a empresa não está indo de bem a melhor, né? É quando os filhos estão adoecidos. Nessa hora, você continua crendo que é amado? Ou você começa a pensar: Deus está contra mim, o que eu fiz que o Senhor está me castigando? Né? Nós tivemos esse ano passado, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, e a nossa igreja lá na Videira, ela foi afetada, né? Inundou, perdeu telão, perdeu som, né? Perdeu muitas coisas, o prédio ficou terrível, alagado, né? Metros e metros debaixo da água. E um pastor famoso no Brasil falou o seguinte, falando das enchentes: não há diferença
As calamidades, elas vêm de Deus, elas vêm para o justo e para o injusto, para o ímpio e para o crente. Mas há uma diferença, irmãos. Esse pastor estava falando que não havia diferença, Deus não faz distinção entre filhos e pessoas que não eram filhos. Mas eu acredito que o nosso Deus faz sim diferença entre os filhos e aqueles que não são filhos. Sabe por quê? Você faz. Você não trata o filho do seu vizinho como seu filho. E se trata errado. Você quer o bem de todos, do seu quarteirão, mas o seu filho, há um tratamento especial. Eu quero te falar, Deus distingue você dos ímpios. Você não é igual aos outros. Você não é igual às criaturas dele. Você é filho. E Deus sabe separar. E Deus sabe ouvir o choro do filho. Já viu aqueles pais que tem um monte de criança gritando, gritando, gritando. Aí um chora, aí um fala, é seu filho? Ele fala, não, o meu não é não. Já viu isso? Aí quando o filho chora, o pai já identifica o choro do filho. Quer te falar, quando você chora, meu filho, o seu pai identifica. Quando há uma calamidade na sua vida e você grita, pai! Na hora, ele para o que está fazendo e vai ao seu encontro. Então, nós fomos afetados lá no Rio Grande do Sul? Fomos. Mas eu vou te falar, meu querido, nós nos levantamos como igreja. Mandamos ofertas para Rio Grande do Sul. Nós aqui mesmo de Araguaiana fizemos isso. Mandamos cestas básicas, mandamos, toda a oferta do culto nós mandamos para lá. Todo o Brasil se movimentou, as videiras, para mandar para lá. Sabe o que aconteceu? Na frente da videira, que era alugada, tinha um prédio. E ficou agora, como estava alagado, o que aconteceu? O dono quis vender por um preço mais barato. O que o pastor fez? Comprou o prédio. Colocou telão, cadeira estofada, som novo, pintou, arrumou tudo. Então, que conversa é essa que não tem distinção? Pode vir a enchente, mas depois da enchente ele ganha um prédio novo. Sai do prédio alugado e vai para o prédio próprio. Sai do data show e vai para o telão de LED. Então, meu querido, mesmo na calamidade, mesmo na prisão, José tinha favor. Mesmo na cadeia, nós temos favor, amém? Porque Deus não vai te largar na braquiada, como diz o outro. Você é filho, meu querido. Saiba que acima das nuvens escuras tem um sol da justiça que não para de brilhar. Não para. Então entenda que o amor de Deus não altera. Mesmo nas circunstâncias adversas na sua vida, o amor de Deus não vai ser alterado. Mesmo quando você não sentir. Crer é diferente de sentir. Eu sei que nós queremos sentir o amor de Deus. Eu amo quando eu tenho experiência. Às vezes eu estou lá no meu quarto orando, estou aqui na igreja orando, e de repente eu sinto um amor tão forte. Eu choro, eu falto desidratar, de tanto chorar. Nossa, o amor de Deus é poderoso. Eu amo sentir o amor de Deus. Mas tem dia que eu não sinto. Tem dia que parece que, como diz o outro, o céu está de bronze. Estou orando, estou clamando, meu Deus, que angústia, que trem terrível. Nesse dia que você não sente, você continua crendo que você é amado por Deus? Porque as emoções são maravilhosas, é bom sentir, é bom chorar, é bom cair no chão, é bom rodopiar, é bom pular, é bom fazer tudo isso. Mas presta atenção, o amor de Deus não é um sentimento, meu querido. É uma certeza, é uma convicção. É mais ou menos como se a fé no amor de Deus fosse o arroz e feijão, e o sentimento fosse o açaí. Açaí é bom? Quem não gosta tem problema, tem algum problema. Se falar que tem gosto de terra, tem mais problema ainda. Açaí é maravilhoso, é bom tomar açaí, mas açaí não é a base da sua nutrição. A base da sua nutrição é arroz e feijão. Amém? Então, crer no amor de Deus é o arroz e feijão.
O sentir o amor de Deus é o açaí. É maravilhoso, mas você não pode viver baseado no açaí. Está me entendendo? Eu não estou falando de açaí. Amém, irmãos? Estou falando que você tem que entender o amor de Deus e crer, e ter fé, e ser objetivo, não subjetivo. Porque o amor de Deus ele é objetivo. Se eu falo para minha esposa, eu te amo, ela tem que ser objetiva, entender, ele me ama. Porque vai ter dia que eu não vou aparentar que amo ela, mas ela tem que continuar crendo, ele me ama. Mesmo que ele, às vezes, não me deu bom dia, não me acordou com café da manhã na cama, eu sei que ele me ama. Você precisa crer no amor de Deus, mesmo sem você sentir. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, estou quase encerrando já. Em Romanos 5, verso 5, a Bíblia fala assim, a equipe de louvor pode subir já. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quem é que derrama o amor de Deus no seu coração, irmãos? É o Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu vou te falar, irmãos, não tem ninguém que era bom aqui não. Você podia ser um bom pagador de imposto, você podia ser um bom marido, um bom pai, mas ninguém na métrica de Deus é uma boa pessoa. Portanto, todos nós éramos maus perante o Senhor. Olha o verso 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, olha para cá, não precisa olhar para a banda não. Quando você ainda era um pecador, o Senhor te amou. Ele provou o amor dele por você quando você era ímpio, inimigo de Deus, afastado de Deus, pecador. Quando você nem pensava no Senhor, Ele já pensava em você. Quando você nem imaginava que estaria aqui ouvindo essa palavra, Ele já estava programando, organizando a maneira que Ele ia te salvar, planejando uma obra do Calvário para te atrair para Ele. O amor de Deus é objetivo. Qual que é a obra objetiva de Cristo? A cruz. Como que Deus prova o amor de Deus por você? Te dando um carro novo? Colocando dinheiro na sua mão? Colocando um casamento abençoado? Te dando uma mansão no Alphaville? Não! Deus prova o seu amor pelo fato histórico de Cristo ter morrido na cruz por você. Você quer saber se é amado por Deus? Leia os evangelhos. Leia o final de cada evangelho. Leia a crucificação. A cruz é a prova de que Deus te amou. Você não é amado porque as coisas dão certo. Você não é amado porque conquista sonhos. Ele vai te dar tudo isso, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele não vai te negar nada. Amém, irmãos? Mas isso não é a prova do amor de Deus. A prova é o fato de ter Cristo morrido por nós. Então, esse é o aspecto objetivo. Mas existe também um aspecto subjetivo. O problema é que nós queremos ser subjetivos demais. Nós lemos, no começo do versículo, Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo. Aí você pensa, será que eu tenho o amor de Deus? Será que eu sinto o amor de Deus? Eu não estou sentindo. Eu não senti nenhum arrepio. Eu não senti nada. Eu não chorei. Mas é um fato. O amor de Deus foi derramado em seu coração. Como que você vai sentir? Se primeiro você entender a obra objetiva. Qual que é a obra objetiva? Cristo. Para de olhar para si. Para de perguntar, eu estou sentindo? Eu estou chorando? Eu não estou sentindo nada. Você está fazendo o quê? Olhando para si. Tem muito crente
que os seus problemas estão em ficar olhando para si. Eu não presto, eu sou pecador, eu sou falho, estou desanimado, estou para baixo, estou sem vontade de ir para a igreja, estou sem vontade de liderar, estou sem vontade de fazer a obra. Eu. Tudo é Ele. Mas eu estou aqui para te falar o seguinte: para de olhar para você. Tire a atenção de si mesmo. Quando você olha demais para você, a tendência é ficar depressivo. A tendência é ficar desanimado, porque nós somos falhos, porque nós temos muitos defeitos. A maneira de experimentar o amor de Deus em nossos corações é meditar na obra da cruz, é meditar no que aconteceu na cruz. Não confunda, são duas obras distintas: obra de Cristo e obra do Espírito Santo. A obra de Cristo é objetiva na cruz, mas a do Espírito Santo ela é subjetiva dentro de nós. Receba primeiro a revelação objetiva da cruz, e o resultado vai ser você sentir no seu interior a obra do Espírito Santo. Você vai sentir o amor de Deus. Primeiro, você conhece a obra de Cristo, então a obra do Espírito toma o seu lugar. É importante que você entenda. Você não começa sentindo, você começa crendo. Depois você vai sentir. Para ter um desfrute interior, olhe para fora, olhe para o Calvário, olhe para a cruz. A maneira de ser guiado pelo Espírito é mantendo os olhos em Cristo. O Espírito Santo aponta para a obra de Cristo. Você vai ser cheio do Espírito quando você for tomado